Projeto de Lei Ordinária número 5184/2025. Urgência. Iniciativa Leônidas Dias e Noriceto. Altera os parágrafos 1º e 2º e acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 334 da Lei número 11.095, de 21 de julho de 2004, que dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no município e dá outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 11.436, de 10 de fevereiro de 2025. Regime de urgência. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, um dos autores, vereador Leônidas Dias, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos os estudantes que acompanham aqui hoje a nossa sessão na Câmara Municipal de Curitiba, aos nossos colaboradores da Câmara Municipal e também quem nos acompanha através das redes sociais da nossa Casa de Leis. Subo hoje nesta tribuna para realizar a defesa e a discussão do projeto de lei ordinária 005-184 de 2025, de autoria do nosso mandato e do segundo vice-presidente deste legislativo, o vereador Noriceto, e que chegou à discussão para o plenário nesta manhã de terça-feira. Primeiramente, agradeço aos colegas parlamentares que na última semana colaboraram com a aprovação por unanimidade deste importante regime de urgência, inclusive que discutimos amplamente o quanto antes a necessidade de aprovarmos esses novos prazos para combater a dengue na cidade de Curitiba. Importante este fato, que é uma preocupação suprapartidária e ideológica. Conforme citamos na discussão, Curitiba registrou no ano de 2024 mais de 17 mil casos de dengue e, infelizmente, as previsões da Secretaria de Saúde é que deveríamos ultrapassar este número de 17 mil casos de dengue que foram registrados até então no último ano. Estamos discutindo hoje, senhoras e senhores, uma alteração dentro do Código de Postura da Câmara Municipal, aqui na Câmara Municipal, que é registrado e ordenado pela Lei 11.095 do ano de 2024. Esta lei dispõe sobre as normas que regulam e aprovam projetos, licenciamentos de obras, atividades e execução, manutenção e conservação na cidade de Curitiba. No capítulo 22 do Código de Posturas, que trata dos complementos de edificação, a seção trata da vedação, limpeza dos terrenos, alinhamento dos logradouros públicos e o artigo 166, que tem a seguinte previsão: todo proprietário de terreno edificado ou não situado no município de Curitiba deverá vedá-lo no alinhamento predial conforme uma legislação específica, mantendo o terreno limpo, drenado, roçado e capinado. Redação dada pela Lei 14.950 do ano de 2016. Mais à frente, o capítulo da mesma legislação, estão previstos as sanções e as penalidades para que o cidadão, de alguma forma, que desrespeitarem o que está previsto na lei, possam cumprir perante a Prefeitura. Antes de prosseguirmos, é importante contextualizar a quem nos acompanha nesta manhã sobre os motivos pelos quais estamos discutindo este tema hoje, para analisar então a alteração da Lei 11.095. Em 2022, vereadora, eu apresentei um projeto de lei aqui na Câmara Municipal de Curitiba para alterar o artigo 334 do Código de Posturas do município, que trata justamente das penalidades para quem não cumprir o que está disposto no artigo 166. O projeto, à época, surgiu de uma necessidade, de uma alta demanda que chegava ao nosso gabinete no primeiro mandato, quanto à grande quantidade de terrenos particulares sem conservação na cidade de Curitiba, que acumulavam lixo, restos de construção, galhos, móveis, água, entre outras situações, e apresentando, obviamente, preocupações para a saúde pública e também para a segurança pública na cidade de Curitiba.
Ao alterarmos esta legislação, o Poder Executivo Municipal ganhou, então, um instrumento jurídico para que nós pudéssemos realizar a limpeza desses terrenos particulares e sem conservação na cidade de Curitiba, caso os proprietários desses locais, obviamente, se notificados, não tomassem as devidas providências de limpeza, então, dos seus terrenos. Esta era uma demanda altamente reprimida em Curitiba. Apenas um ano de funcionamento da lei que nós desenvolvemos aqui na Câmara Municipal, foram mais de 22 mil pedidos de solicitação de limpezas de terrenos particulares emitidas através do 156 em nossa cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, somente no último ano de 2024, foram emitidas mais de 13.400 autos de infração. E a redação atual do parágrafo 1º do artigo 334 do Código de Posturas do município é o seguinte: o proprietário de terreno edificado ou não será notificado para a tomada de providências no prazo de 30 dias, podendo ser reduzido para 3 dias em terrenos com potenciais focos de transmissão de dengue, onde sejam constatados resíduos que permitam o acúmulo de água, como pneus, plásticos, vasilhames, potes, latas, garrafas, entre outros. E em caso de descumprimento, será aplicada a multa, redação dada pela Lei 16.161 de 2023, que eu citei aqui anteriormente. Já em 2024, o nosso vereador Noriceto, coautor desta lei que estamos apresentando aqui, fez uma proposta de alteração da Lei Municipal 14.350, lá do ano de 2013, que autorizou a entrada dos agentes de combate às endemias em imóveis particulares, para que nós pudéssemos reduzir, então, os casos de foco de dengue na capital paranaense. Na redação anterior da legislação, os proprietários dos imóveis tinham um prazo de até 5 dias para a limpeza dos locais com focos de dengue. Agora o que acontece? O projeto de lei aprovado nesta Câmara alterou o prazo de 5 dias para, então, o prazo de 48 horas para que esses terrenos possam ser limpos, permitindo, obviamente, um trabalho mais ágil por parte da estrutura do Poder Público Municipal para resolver o problema dos focos de dengue em nossa cidade. O que nós estamos propondo hoje, senhoras e senhores vereadores, é a unificação das leis para dar uma maior celeridade no combate à dengue na cidade de Curitiba, fazendo com que a Lei 11.059, que trata do Código de Posturas, tem as mesmas diretrizes da Lei 14.350, que dispõe das ações dos agentes de endemia na capital paranaense. É uma unificação de duas importantes leis para que nós possamos ter um prazo menor para combater, então, a questão do problema dos focos de dengue e agilizar as limpezas dos terrenos. Se aprovada essa legislação, as secretarias de saúde e urbanismo, que têm feito um trabalho multissetorial neste combate à dengue, terão então um prazo unificado de 48 horas para agir e limpar os terrenos com foco de dengue em Curitiba, caso os proprietários então se mantenham omissos após a sua autuação. O artigo 334, como está então a redação atual? O proprietário do terreno edificado ou não será notificado para a tomada de providências no prazo de 30 dias, podendo ser reduzido para 3 dias em terrenos com potenciais focos de transmissão da dengue, onde sejam constatados resíduos que permitam o acúmulo de água, como pneus, plásticos, vasilhames, garrafas e objetos semelhantes. Em caso de descumprimento, será aplicada então uma multa da Lei 16.161 de 2023, já citada inclusive anteriormente às sanções previstas nesta lei. O artigo 334 passaria a ter então uma nova redação. O proprietário de terreno, edificado ou não, será notificado para a tomada de providências no prazo de 30 dias, podendo esta data ser reduzida para o prazo de 48 horas em terrenos com potencial proliferação do mosquito vetor da dengue e outros arboviroses. Então, onde sejam constatados resíduos que permitam este acúmulo de água, como pneus plásticos e objetos aqui já citados, em caso de descumprimento, será então aplicada a multa. Além da alteração do prazo, nós propomos também a substituição
da expressão terrenos com potenciais focos de transmissão de dengue por terrenos com potenciais focos de proliferação do mosquito vetor da dengue e de outras arboviroses, complementando assim as demais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como chikungunya, zika, a febre amarela urbana, doenças que são gerais, essas arboviroses. Então passam também a ter esta possibilidade dos agentes de endemias também atuar, não só necessariamente nos casos da dengue. No parágrafo 3º, nós estamos propondo alteração da aplicação da multa por persistência. Então, dispensando para que o município tenha que fazer esta nova ação para uma nova intervenção no terreno. A redação atual é a seguinte: se o responsável, mesmo após a notificação e aplicação de multa por infração e por persistência, não cumprir os deveres de conservação e higiene dos terrenos conforme disposto nesse capítulo, fica o Poder Executivo autorizado a executar diretamente ou por intermédio de terceiros os serviços de manutenção necessários, cobrando dos responsáveis omissos os custos das obras e dos demais serviços realizados. A nova redação será a seguinte: se a responsável, mesmo após a notificação e aplicação de multa por infração e por persistência, dispensada a aplicação de multa por persistência em terrenos com potenciais focos de proliferação do mosquito vetor da dengue, não cumprir os deveres de conservação e higiene do terreno, conforme disposto nesse capítulo, o Poder Executivo fica autorizado a executar diretamente ou por intermédio de terceiros os serviços de manutenção necessário, cobrando dos responsáveis omissos os demais serviços, então, realizados pela Prefeitura. Por fim, estamos sugerindo o acréscimo do parágrafo 6º, artigo 334 do Código de Posturas, com a seguinte redação: na hipótese de aplicação de multas em terrenos com potenciais focos de proliferação do mosquito vetor da dengue e de outras arboviroses, a caracterização da reincidência prevista no inciso 1º do artigo 214 dessa lei dispensa nova notificação. Então, por que dispensa essa nova notificação que nós chegamos a essa intenção com o vereador Nori? Para que nós possamos dar uma maior celeridade. Então, já aconteceu o problema de ter o foco do mosquito da dengue, já foi autuado, não foi resolvido, já foi limpo pela Prefeitura e voltou a acontecer este mesmo caso. Então a Prefeitura dispensa esta condição de ter que comunicá-lo mais uma vez e fica autorizada a entrar mais uma vez no terreno, refazer o processo de limpeza e mandar a conta para o proprietário. Conforme colocado na justificativa do projeto, a prevenção contra o mosquito exige uma conservação permanente e limpeza desses locais, principalmente e obviamente que é de conhecimento de toda a sociedade, que é evitar a água parada. Portanto, o acréscimo do parágrafo 6º, a reincidência no ato e a não manutenção no terreno, edificado ou não, ele fica então permitirá a imediata lavratura de novo auto de infração e, obviamente, permitindo nova intervenção também a este terreno. Já encaminhando, senhor presidente, temos para o final... Temos a parte, vereador Leônidas, vereador Nori solicita a parte de Vossa Excelência. Já daria na sequência o Nori, que inclusive assina esta lei junto, que nós debatemos para chegar à conclusão que está sendo aqui defendida. Portanto, já encaminhando para o final da discussão e pronto para ouvir a parte do vereador Nori, senhor presidente, agradeço aqui ao prefeito Eduardo Pimentel, ao meu colega Noriceto, que debatemos este projeto e foi muito bem recebido, junto ao secretário de governo, o secretário Marcelo Fachinello, e também ao doutor Rodrigo Ajus pela discussão deste projeto. Nós trabalhamos com 2 projetos de leis distintos, aprovado por nós anteriormente aqui na Câmara Municipal, e nós buscamos agora dar esta segurança jurídica para que a Prefeitura possa dar uma celeridade na limpeza dos terrenos. E se aprovarmos a lei hoje, estaremos dando um importante passo para agilizarmos cada vez mais o combate às arboviroses na cidade de Curitiba, com um esforço conjunto entre os poderes legislativos e executivo para mitigarmos os efeitos da doença na capital paranaense. Esta era a minha defesa, senhor presidente, e passo a parte neste momento, então, ao vereador Noriceto, que é o autor, junto comigo, desta importante lei de combate à dengue na cidade de Curitiba. Por favor, vereador Nori. Muito obrigado pela parte, vereador Leônidas Dias. Inicio dizendo que é uma satisfação, uma alegria muito grande poder fazer, ser coautor desse projeto junto com o vereador, que é um grande parceiro de caminhada, e a política se faz dessa forma, com diálogo, com parceria,
se faz somando forças para fazer ações em prol da população, em prol dos curitibanos, que é o que necessitam da ação do Poder Legislativo no dia a dia. Então, esse projeto de lei, como o vereador Leônidas de forma brilhante explicou, é a unificação de duas legislações que foram aprovadas por nossos mandatos. Um projeto de lei do vereador Leônidas que foi aprovado ano passado, ano retrasado, e um projeto de lei de nossa autoria que foi aprovado recentemente, mas que estabeleciam prazos diferentes para permitir que os agentes pudessem ingressar nos imóveis abandonados e que fossem notificados com suspeita de focos de dengue. E a gente sabe que nesse combate à dengue, cada minuto, cada hora é fundamental nessa luta. O perfil mudou da transmissão. No momento anterior, a maioria dos casos eram importados, ou seja, as pessoas pegavam dengue em outros municípios e vinham, moradores de Curitiba pegavam dengue em outros municípios e vinham se tratar aqui em Curitiba. E, no momento, o maior número de casos é transmitido aqui em Curitiba mesmo. São os casos autóctones, que se diz, né? Então, cerca de 17 mil casos, isso realmente acendeu o alerta para a gente, e cabe a nós, legisladores, fazer leis, fazer mecanismos para tornar mais eficiente, para tornar mais ágil, tornar mais eficaz essa luta no combate ao mosquito da dengue. Então, ao aprovar essa legislação, votar favorável a esse nosso projeto de lei, com certeza a Câmara Municipal de Curitiba, os vereadores da nossa cidade vão demonstrar preocupação nesse combate à dengue, vão demonstrar preocupação com a população e fazer condições para que o município possa executar as ações no combate ao mosquito da dengue. Então, peço voto favorável e aprovação desse importante projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nori. Então, concluo aqui que eu sei que tem outros vereadores inscritos para fazer a discussão, mas essa é a intenção. Nós criamos um projeto de lei em 2023 que dá autonomia à prefeitura, após aí auto de infração e multa, limpar terrenos particulares dentro da cidade de Curitiba. Não sendo cumprida a limpeza dos terrenos, a prefeitura entra, limpa e manda a conta para o proprietário. E não será diferente agora também, junto com este processo no combate à dengue. Muito obrigado, senhor presidente. Temos a parte, vereadora Indiara. Por favor. Obrigada, vereador Leônidas. Bom dia a todos. Gostaria também de parabenizar o senhor por trazer essa discussão. Até para a gente do Partido Novo, nós estávamos discutindo bastante, né, na votação anterior. Eu não estava aqui, mas os meus colegas de partido discutiram bastante e nós entendemos que é um caso de saúde pública, né? Eu estava até olhando, eu até vi que a prefeitura tem um painel só para os casos de dengue no site da Secretaria de Saúde, né? E se você olhar a série histórica, o quanto aumentou, né, exponencialmente no ano passado e agora nesse ano os casos continuam aumentando, com esse calor que está vindo, né? A previsão é que aumente muito. A gente também recebe no gabinete muita demanda de pessoas com essa dificuldade. Eu tenho um vizinho aqui do lado com uma casa fechada que tem foco de dengue, eu não sei o que fazer, as pessoas gravam vídeo na vizinhança, enfim, então é uma coisa que realmente incomoda as pessoas, porque às vezes elas se preocupam com a residência delas, né, em fazer tudo certinho, não deixar a água parada, mas tem um vizinho, tem uma casa abandonada ali, então realmente nós entendemos que é um caso de saúde pública e que é importante essa medida, né, o que a gente espera, que a gente vai acompanhar e cobrar, que a prefeitura realmente torne ela efetiva, né, que seja realmente rápido, porque poucos dias ali pode realmente ter um foco e piorar muito a situação. Então, acho que é uma medida importante que nós entendemos a gravidade da situação e votaremos favorável. E parabenizo o senhor, o vereador Nori, por trazer esse projeto em regime de urgência para a Câmara. Obrigada. Obrigado, vereadora Indiara. Agradeço pelas suas palavras. A vereadora Indiara citou o crescimento dos casos de dengue em Curitiba exponencialmente. Eles eram assim, coisa de 300, foi para 17 mil. Inclusive, infelizmente, vereador Jasson, a previsão da Secretaria de Saúde é que nós tenhamos um número de casos maior do que nós tivemos os casos que foram registrados no ano passado. Então, a intenção desse debate é também a que a gente possa continuar a dar luz ao caso da dengue, para que as pessoas possam tomar os cuidados para não acumular água e assim evitando o problema de saúde pública na capital paranaense. Meu muito obrigado. Mais uma parte, vereador. Perdão, desculpa. Vereador Rodrigo Marcial. Pedir para ligar o sistema também, Vossa Excelência. Ali, Por favor, vereador Rodrigo. Obrigado pela palavra, vereador Leônidas. Parabenizo pelo projeto, vereador, ao senhor também, vereador Nori. Há 2 anos discutimos justamente a lei que está se alterando hoje, e à época eu tive um posicionamento junto à vereadora Amália, inicialmente contrário por uma preocupação de potenciais abusos por parte da prefeitura que podem ser cometidos
perante o cidadão que tem a sua propriedade privada invadida. Entendo, sim, que temos um problema de saúde pública, é verdade. Seguirei, sim, o entendimento da nossa liderança, da vereadora Indiara, pelo Partido Novo, pelo voto favorável. Mas eu gostaria de discutir um pouco do que seria o cenário ideal. Qual seria a situação que me deixaria mais confortável? Seria se tivéssemos um sistema judicial eficiente, mediante provocação, por exemplo, da própria Procuradoria-Geral do município, diante deste proprietário de um imóvel que não está sendo bem cuidado, se tivéssemos uma preocupação, inclusive, se trata de uma questão de proliferação de doenças potencialmente que pode ser tipificada, portanto, pode ser crime, também com uma atuação, portanto, potencial do Ministério Público, que ativasse o nosso aparato judicial para que um juiz avaliasse se aquela situação efetivamente se enquadrava como um abuso e, diante deste abuso constatado, possa, sim, proferir ali uma decisão, inclusive liminar, que autorize o setor administrativo, que autorize o executivo a fazer essa intervenção no terreno da pessoa. Isso protegeria a esfera de direito individual de cada pessoa na cidade de Curitiba, se nós tivéssemos um sistema judicial que fosse eficiente. Se nós tivéssemos a garantia que a cada um desses 22 mil requerimentos comentados por Vossa Senhoria ao longo do último ano, fossem rapidamente atendidos pelo Judiciário para que essa intervenção fosse possível. Nesse meio tempo, enquanto não temos um sistema judicial que permite esta celeridade necessária para o combate de uma doença como temos, aí tenho que olhar para outra esfera de direitos. Porque tem sim, é verdade, o direito daquele que é proprietário, por vezes uma viúva, por vezes um senhor de idade que tem o seu terreno e que por vezes não consegue dar atenção, mesmo em 48 horas, como é o caso apresentado pelo senhor, ou por vezes existe uma justificativa razoável para que aquela situação esteja tal como está, por vezes pode ser um exagero por parte daqueles que moram ao redor do terreno dele, e eu não gostaria que essa pessoa tivesse seu terreno invadido. Contudo, temos que pensar, sim, que existem muitos casos, e eu pessoalmente conheço alguns deles, em terrenos aqui na cidade, que não têm a devida atenção por seus proprietários. Então, não deixa de ser uma espécie de estímulo oferecido pela Câmara Municipal para que cada um daqueles proprietários esteja usando a sua propriedade da forma correta, forma adequada dentro do município. Me preocupar, portanto, com a esfera de direito daqueles que têm ao lado do seu terreno uma potencial endemia sendo proliferada, um potencial foco do mosquito Aedes aegypti. E eu trago apenas mais um apontamento, vereador, e aqui não tem nada a ver com o vosso projeto, com o de Vossa Senhoria, mas de uma pequena incongruência que existe na legislação no nosso município de Curitiba. Nós temos, na justificativa do projeto, a previsão de roçada daqueles terrenos que potencialmente sejam vetores de doença, o que é razoável. É razoável que, se o terreno está com uma área que está mal cuidada, você tenha esta intervenção por parte do proprietário, ou agora vemos a possibilidade pela própria prefeitura. Mas, simultaneamente a isso, nós temos milhares de imóveis aqui na cidade de Curitiba que têm bosques nativos relevantes e que, se quaisquer dos proprietários desses imóveis decidir fazer a roçada, tirar a mata rasteira, como é conhecida na legislação ambiental, esse proprietário, esse dono de um imóvel, que, portanto, estará fazendo a limpeza e o cuidado que buscamos aprovar agora nesta Câmara, ele perderá o seu benefício fiscal diante da Prefeitura do bosque nativo relevante. Conto novamente de uma situação que tem contato pessoal que soube acontecer. Então, desde já, vereador Leônidas, deixo esta provocação para um futuro projeto, estou aguardando ainda a agenda com a nossa secretária de Meio Ambiente para falar sobre ele, para que possamos, inclusive na legislação ambiental, facilitar a vida do proprietário que quer conservar o seu bosque e usá-lo também, para que não seja, inclusive, porque pela legislação ambiental nós teríamos um potencial foco de doença, porque é evidente que galhos, pedaços de madeira que caiam naturalmente entre aquela mata rasteira que cresça, podem sim ser também vetores de doença. Então, pretendo, no futuro próximo, vereador, junto a esta aprovação desse projeto, apresentar uma sugestão para que tenhamos também este argumento em favor dos proprietários de imóveis, para que eles possam cuidar bem dos seus bosques, sem ter a renúncia fiscal, sem ter esse benefício fiscal que lhes é concedido, retirado pela Prefeitura. Então, parabenizo pelo projeto, contará com o meu voto favorável. Obrigado, vereador Rodrigo Marcial. É um tema extremamente relevante que me coloca, inclusive, à sua disposição para um debate futuro. Vereador Jasson Goulart, por favor. Vereador Jasson. Retirou? Tinha retirado, mas já
retomo aqui, então, a minha fala. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leônidas. Parabéns pela iniciativa. Também, vereador Noriseto, aos colegas. Eu acho que é muito importante a gente debater esse tema. Eu acompanho há muito tempo na televisão, nas reportagens, os casos de dengue que vêm aumentando ano a ano. Chegamos ao número de 17.889 casos registrados em Curitiba no ano passado. Nós temos um aumento da temperatura média aqui na nossa cidade, em torno de 4 graus, a temperatura média. Por isso estamos sentindo, inclusive, né, informa aqui também, que até o dia 24 nós teremos esse calorão aqui na nossa cidade, região de Curitiba. E quando a gente tem esse calor muito forte, acompanhado de chuvas, de rajadas de chuva, isso é um fator que ajuda, inclusive, né, ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, né, a se reproduzir. E ele se reproduz muito rápido. Então, nós temos que combater essa reprodução, né, do mosquito, combatendo por meio das limpezas dos terrenos e fazendo com que a população realmente entenda a necessidade de a gente termos uma cidade limpa, cuidada, para que a gente possa inibir e evitar que esses casos de dengue aumentem. Porque a dengue, é bom lembrar, é importante lembrar que ela realmente ceifa vidas, tira vidas. Então é importante a gente cuidar da nossa cidade e é importante também que as pessoas tenham consciência disso. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que o projeto vem somar no combate à dengue na nossa cidade, uma luta e uma vitória da saúde. Parabéns. Obrigado, vereador Jasson. Concluídos a partes, senhor presidente, em exercício, eu encerro aqui a minha discussão. Continua em discussão, vereadora Camila. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, todas as pessoas que se encontram neste plenário e pessoas também que nos acompanham nas redes sociais através da nossa transmissão no YouTube. Bom, vereadores, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Leônidas e o vereador Noriseto pela iniciativa. Eu, particularmente, vereador Leônidas, sou uma grande admiradora da lei que, né, vocês desenvolveram aí em anos passados. Mas eu tenho alguns pontos a serem levantados, não só, né, não com relação à lei, mas com relação a tudo que ela representa para o nosso município. A gente teve a implementação da Lei 16.114 de 2022, que fazia essa permissão que o Leônidas e o Nori muito bem explanaram para os vereadores, para que o município ele conseguisse realizar a limpeza dos terrenos baldios e depois ele cobrasse do proprietário com multa de R$ 33,62 por metro quadrado essa realização. E essa lei, ela trouxe uma atualização na Lei 11.095 de 2024, que agora, né, vereador Leônidas, vai completar em março 2 anos de vigência dessa lei. Porém, desde o início do nosso mandato, falei isso quando a gente votou o regime de urgência, falo isso novamente, a nossa equipe vem recebendo diversas denúncias através de terrenos, sobre terrenos, né, que não têm a devida limpeza, que, enfim, estão abandonados, e isso são caracterizados com mato alto, entulho, água parada, que muito bem explanaram os vereadores, né, são grandes focos ali de dengue e de doenças que podem ser proliferadas na nossa cidade. E aí eu gostaria de ressaltar alguns pedidos de informação que são importantes para o nosso debate aqui na casa. Para começar, com um pedido de informação de minha autoria, que foi protocolado nesse ano, e a gente solicitou informações à Prefeitura Municipal de Curitiba a respeito da contratação de empresas para o cumprimento dessa lei que a gente está comentando agora. E ainda não obtive retorno a respeito dessa lei, desse pedido de informações. Foi o pedido de informação protocolado no dia 16 de janeiro de 2025, onde eu perguntava se o novo procedimento licitatório ele já havia sido aberto, qual data, qual seria o número do edital, enquanto a nova empresa ela não é contratada. Eu pergunto também se a Prefeitura executou de forma direta serviços de manutenção necessária, conforme possibilidade trazida no dispositivo legal realizado pelos vereadores, e quais as dificuldades também seriam enfrentadas pelo município
município para a previsão do dispositivo legal. E aí, além desse pedido de informação, vereadores, tem outros 2 pedidos de informação que já foram respondidos no ano passado. Um desses pedidos que foi encaminhado à Prefeitura é um pedido de março de 2024. E nesse pedido, também comentando sobre a possibilidade de cumprimento desta norma, a Prefeitura Municipal de Curitiba respondeu o seguinte: foi questionado: houve ou haverá contratação de mão de obra terceirizada para cumprimento da legislação? E a resposta da Prefeitura foi: houve contratação que se encontra em fase de rescisão contratual. E a próxima pergunta: qual o valor total da contratação de mão de obra terceirizada? E a resposta da Prefeitura: no momento, não há empresa contratada para tal modalidade. Isso foi uma resposta realizada pelo município de Curitiba em março de 2024. Agora nós vamos para um pedido um pouquinho mais recente de informações. Resposta advinda do município de Curitiba em agosto de 2024. E a pergunta do vereador que foi encaminhada a esta casa foi a seguinte: existe algum plano da Prefeitura para aumentar a fiscalização e a vigência em terrenos com muros baixos e abandonados para evitar que se tornem depósitos de lixo e pontos de invasão? E a resposta foi: o município, mesmo com acréscimo na equipe, não alcançaria a plenitude na fiscalização destes imóveis em razão da grande demanda deste tipo de infração. Aqui eu estou na minha mão com várias denúncias do 156 que foram protocoladas nos últimos anos, desde que essa lei ela entrou em vigor. E, novamente, repito, uma lei muito necessária e muito bem pontuada pelos vereadores. E aí o vereador Leônidas comentou, né? São 16.692 reclamações a respeito desses terrenos que são abandonados. A Prefeitura de Curitiba tem autorização para adentrar nesses terrenos, realizar a limpeza, depois cobrar a limpeza do proprietário deste terreno, e o problema maior é: não está funcionando essa lei ainda. Então, a gente vem aqui questionar justamente o funcionamento deste dispositivo legal, que é um dispositivo tão importante para a nossa cidade. Os vereadores todos muito bem pontuaram a respeito da proliferação do mosquito Aedes aegypti, muito bem pontuaram a respeito da proliferação de doenças, a respeito da importância que esse tema tem para a nossa casa, mas a gente precisa ver de fato se esse dispositivo legal ele está sendo cumprido pela Prefeitura. E aí até uso essa tribuna, né, para, enfim, fazer pedir até uma atenção maior a respeito do nosso próprio pedido de informações, que, repito, foi encaminhado em 16 de janeiro de 2025 e ainda não obtive resposta a respeito dessa nova licitação dessa empresa. Essa empresa terceirizada que vai realizar esse serviço, né, para limpar esses terrenos tão importantes aí na nossa cidade. Essa empresa já foi contratada? Já houve esse processo licitatório? Se não, a gente tem alguma medida para isso? O que a gente vai fazer a curto prazo, enquanto, né, essa parte ela ainda não é desenvolvida no nosso município? Então, usando a tribuna para, né, obviamente, usar aí um dos nossos artifícios, que é justamente a fiscalização, né, dessas leis, desses instrumentos normativos, parabenizar o vereador Leônidas e o vereador Noriceto pela iniciativa, porque os dispositivos que foram incluídos nessa lei são de grande valia, né, para a nossa discussão, aumentam aí a nossa previsão normativa, o que facilita os nossos trabalhos e, né, indicar, obviamente, que o nosso voto será favorável, com toda a certeza, a respeito do projeto, mas usar a tribuna aqui de alguma forma para cobrar a respeito dessas respostas da Prefeitura Municipal de Curitiba, que nós ainda não tivemos desde o começo da vigência dessa lei, que, repito, em março desse ano vai completar 2 anos. Muito obrigada. Temos a partes, vereador? Não, né? Sem a partes. Então, finalizo a minha fala. Muito obrigada, presidente, e muito obrigada pela atenção, vereadores. Próxima vereadora inscrita, vereadora Laís Leão. Bom dia a todas e todos que nos acompanham virtualmente, a nossa mesa, outros vereadores. Queria saudar aqui a iniciativa dos vereadores Leônidas e Nori pela construção da legislação. Agradecer, inclusive, ao vereador Renan, que no momento não está aqui, mas que vai ver essa
fala depois, agradecer pelos elogios à minha competência técnica. Fico muito feliz que as pessoas estejam cobrando o óbvio dos vereadores. Bom, com relação à legislação, cabe a mim justamente trazer essa discussão técnica que estamos fazendo aqui. Eu falei na semana passada, quando a gente votava o regime de urgência, que eu entendia que era muito importante essa discussão que a gente está fazendo. Então, é com um senso de bastante urgência e responsabilidade que eu venho aqui nessa tribuna ajudar os vereadores a defender esse projeto. E eu começo trazendo alguns dados do painel de monitoramento da dengue, feitos pela Prefeitura nos últimos tempos. Os números, como o vereador Leônidas falou anteriormente, são assustadores. A série histórica da Prefeitura começa em 2015. Quando olhamos os gráficos, a gente vê que no ano passado, Curitiba teve um salto recorde nos números de casos. Foram quase 18 mil casos de dengue, o que já é considerado uma epidemia, segundo a OMS. Outro fator preocupante, os números de casos autóctones, que são os casos em que a pessoa pegou dengue em Curitiba mesmo, pegou aqui no município. Ou seja, o mosquito da dengue com a doença está circulando em Curitiba, está circulando na cidade. Esse ano a gente já teve 72 confirmações e mais de 400 casos em investigação, o que escancara a urgência de políticas públicas relacionadas à temática. Agora, eu vou falando sobre o foco deste projeto de lei, que são os terrenos baldios. No ano passado, segundo a Prefeitura, a maior parte dos quase 3.500 focos de dengue estavam identificados em terrenos baldios e residenciais. Isso só reforça a necessidade de medidas mais rigorosas com relação à fiscalização e limpeza e penalização desses proprietários negligentes. Eu trago aqui um caso emblemático, que eu acompanho desde antes mesmo de ser vereadora. Em março do ano passado, como urbanista, eu recebi uma denúncia e fiz uma solicitação em parceria com agora meu colega de vereança, o vereador Marcos Vieira, em que a gente pediu para a Prefeitura a fiscalização com urgência de um terreno localizado na rua 13 de Maio, ali no São Francisco, onde ficam acumulados vários entulhos, enfim, é uma questão histórica ali naquele terreno, com relação ao patrimônio histórico, e que ninguém conseguia fazer a limpeza por diversas questões jurídicas. Pasmem, este ano eu recebi mais de uma vez a mesma denúncia sobre casos de dengue no mesmo terreno. Então, fica, mais uma vez, um exemplo claro da necessidade da gente agir com urgência, da Prefeitura poder executar essa limpeza e reduzir essa quantidade de focos de dengue. A dengue ela não escolhe bairro, ela não escolhe classe, ela não escolhe idade, mas ela é, de fato, um problema muito maior nas periferias, onde há maior concentração de terrenos baldios abandonados e infraestrutura precária, onde a Prefeitura, às vezes, não consegue chegar. Essas pessoas elas não podem só esperar que o poder público demore semanas para fazer isso. Elas precisam de um embasamento jurídico para que isso aconteça mais rápido. A negligência com a limpeza dos terrenos não é apenas uma questão de responsabilidade individual, mas sim um grave problema de saúde pública. O projeto de lei em votação é uma esperança ao permitir que o poder público possa acessar esses locais e agir com mais agilidade. É um problema urbanístico que precisa ser resolvido. E aqui a gente também tem que falar em termos de prevenção. Falar em estratégia de longo prazo, falar de estratégia de prevenção ao mosquito. E aqui reforço, mais uma vez, uma coisa que eu levantei na semana passada. A gente precisa que esse trabalho de prevenção ele aconteça ao longo do ano todo. O combate é simples e todo mundo sabe. Evitar água parada e focos do mosquito. Mas a gente faz isso com intensidade durante o verão, que é quando os casos explodem, quando a gente tem mais chuvas. Mas é essencial que esse cuidado dure o ano todo, com atenção especial no inverno, onde há a incubação dos ovos e onde seria muito mais fácil de reduzir os focos. Se não tem ovo, não tem mosquito no verão. Acabar com o foco nesse momento faz você quebrar a cadeia de transmissão do mosquito. Se a campanha de 2016 começar no inverno de 2025, os casos de 2026 caem. É relativamente simples, mas a gente precisa de um esforço coletivo para que isso seja feito o ano todo e a gente não fique apagando incêndio somente no verão. Por fim, eu digo aqui que a gente vai encaminhar, então, uma sugestão ao Executivo e também um requerimento de extensão dessa campanha para outros períodos do ano, especialmente nos períodos de seca, para reduzir esses focos, evitar que a gente tenha lugares que possam ter proliferação de água parada no momento que a chuva vem. Saúdo a proposição da legislação, porque a Prefeitura precisa poder agir. Saúdo o trabalho do Legislativo e fazer a sua parte em criar essa segurança jurídica para que o Executivo haja. E saúdo também o Executivo nesse momento por querer agir, por estar fazendo uma mobilização coletiva para que isso aconteça.
É uma questão de saúde pública, fiscalização urbanística e atuação direta na cidade. Nós podemos evitar que esse cenário se repita ou se agrave esse ano. Para finalizar, eu queria levantar o ponto da crise climática. A crise climática, ela cria um ambiente ideal para essa disparada dos casos de dengue, com aumento de disseminação de doenças transmitidas por vetores, como é o caso da dengue, da zika e da chikungunya. Uma reportagem publicada no mês passado na agência pública projeta que, caso a temperatura média do planeta continue aumentando, em 2030, metade dos municípios brasileiros passarão a apresentar risco alto ou muito alto de arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. Em 2050, serão quase 53% dos municípios brasileiros. A pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, do Observatório de Clima e Saúde da Fundação, mostrou que um dos cenários com mais transmissão de dengue é quando temos uma sequência de chuvas fortes e depois uma onda de calor. Parece exatamente o que a gente está vivendo agora, né? A ciência, ela comprova que esses ovos do Aedes aegypti são extremamente resistentes e podem permanecer em locais secos por longos períodos, esperando apenas um mínimo contato com a água para reiniciar o ciclo de transmissão da doença. Portanto, reforço, agir no inverno, agir ao longo do ano todo, antes do período crítico de reprodução, reduz drasticamente a proliferação do mosquito e evita surtos mais severos nos meses seguintes. E é exatamente isso que esse projeto propõe, agir antes que a dengue se espalhe. A gente não pode permitir que Curitiba enfrente surtos cada vez piores, mais severos e que afetam quem precisa especialmente do trabalho do poder público. Cada criador eliminado pode ser uma vida salva. Então, eu agradeço demais aos vereadores pela proposição, me coloco e coloco o nosso gabinete à disposição, nossa equipe técnica à disposição, para a gente construir e expandir ainda mais soluções que salvem tantas vidas em Curitiba. Desde já agradeço. Tem a parte, vereadora. Concedo a parte ao vereador Leônidas, claro. Vereador Leônidas. Obrigado, vereadora Laís Leão. Eu quero só aproveitar a oportunidade e pedir uma parte só de uma vez, para que pudesse falar sobre também a posição da vereadora Camila Gonda, que apresentava aqui alguns números, inclusive dos pedidos de informações. Inclusive, um dos pedidos de informações citados aqui é de autoria, inclusive, do nosso próprio mandato. Não sei se é o que você acabou acompanhando e fazendo a leitura, até pela nossa intenção de ser o autor da Lei da Limpeza dos Terrenos e que nós pudéssemos, através dos pedidos de informação, que é um instrumento aqui na Câmara Municipal de Curitiba, vereadora, poder acompanhar os resultados das leis pelas quais nós fizemos aqui dentro da Câmara Municipal. Agradecer os dados e também concordo com a vereadora Camila quando nós temos que colocar de maneira efetiva não só o instrumento jurídico, que possa ter a condição de maneira efetiva através da Prefeitura Municipal de Curitiba para ação na prevenção à dengue. E a vereadora Laís Leão apresentando aqui diversos temas técnicos, inclusive quando da defesa aqui do projeto, da questão para que nós pudéssemos votar o projeto em regime de urgência, inclusive alguns dados que não eram inclusive nem de meu conhecimento. Quero agradecer pela explanação e pela importância que nós possamos levar esse debate, além do verão, que na verdade nós estamos apagando um incêndio desse problema nesse exato momento, mas que nós possamos construir outras políticas públicas posterior a esse alto pico de casos de dengue, para que nós possamos não chegar e ficar talvez com regimes de urgência e outras questões no próximo ano, com projetos de lei que talvez a gente apresente índices menores de casos de dengue. Eu tenho visto que a Prefeitura, através do prefeito Eduardo Pimentel, tem se dedicado e muito com um trabalho multissetorial de várias secretarias no combate à dengue. Então, obrigado pela sua colocação e pode ter certeza que o nosso gabinete também estará procurando de maneira técnica o seu para que possamos avançar no debate, no combate das arboviroses. Agradeço, vereador Leônidas, agradeço novamente o trabalho de vocês nessa temática, seu e do vereador Nori. Reforço novamente a nossa disposição, disponibilidade técnica, e eu acho que é muito importante a gente lembrar da importância da ciência na discussão de epidemias, né? O caso da dengue não é diferente, a gente precisa de posicionamentos estratégicos, inteligentes, políticas públicas que sejam, de fato, aplicáveis e que gerem impacto em Curitiba. Então, agradeço muito essa discussão e ficamos à disposição. Então, encerrada a discussão, vamos aos encaminhamentos. Para encaminhar o líder do prefeito Eduardo Pimentel, o vereador Serginho do Posto. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa desta casa, aos vereadores, vereadoras, cidadãos que estão hoje acompanhando a nossa sessão. Esse projeto, com alterações em 2 parágrafos da lei vigente, ele reforça as ações do município de Curitiba e dá mais condições para o município atuar de forma mais ágil. Mas é importante fazer um registro em que nós estamos falando de uma questão de saúde pública. A questão da dengue hoje, ela assola
diversas cidades, e Curitiba, infelizmente, também não ficou à margem dessa situação. O município tem feito ações de mutirões. Esses mutirões têm acontecido frequentemente, juntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Então, essas ações o município tem reforçado. O que nós queremos agora é fazer com que haja uma consciência da população para que façam, de fato, também sua parte. Nós estamos falando uma questão do dia a dia de uma cidade. Você manter um terreno limpo e a sua casa organizada, de preferência não acumulando água, principalmente nesse período de verão, que o mosquito ele age na água limpa e com temperatura elevada, e ele prolifera de uma forma mais rápida. Mas isso é um esforço em conjunto da população. Essas ações que o município vem fazendo ao longo dos anos, nós estamos falando de uma gestão que iniciou no mês de janeiro, mas em momento algum as secretarias e o governo não têm dado uma atenção especial a isso. Tanto é que há um reforço das ações dia a dia. Agora, com essa mudança no parágrafo 1º, parágrafo 2º, tendo um prazo menor para agir, isso também é de forma muito positiva ao vereador Leônidas e Noriceto, eles não estão agora aqui, mas são medidas que a Câmara colabora em fazer com que haja atualização da nossa lei vigente. Isso também é importante dizer que é o papel da Câmara, e também a Câmara e a Prefeitura dão uma resposta mais ágil para essas ações. Eu acredito, vereadora Camila Conda, que após a regulamentação da lei, a Prefeitura fará isso tudo dentro da legalidade, a contratação de equipes que possam fazer o serviço efetivo. Nós temos que saber que esse valor da infração, ele é lançado em dívida ativa, e se não houver o cumprimento, esse cidadão ele vai para a dívida ativa. Então, nós precisamos de um esforço também e pedir para que os vereadores possam utilizar suas redes para ajudarem a divulgar essas ações. Acredito que todas as regionais têm feito o seu trabalho em conscientizar, os agentes de endemias têm visitado as residências, isso com frequência. Existe um calendário que tem sido cumprido de forma muito rigorosa, e em momento algum o município tem descuidado. O governo tem tido uma atenção muito especial com isso, e a partir da alteração da lei, e eu já faço encaminhamento para o voto favorável da base do governo, essas ações possam, de fato, ter mais agilidade no dia a dia, para que cumpra dentro desse prazo estabelecido. Então, portanto, fica só esse encaminhamento, devolvo a palavra ao presidente, e agradeço a todos pela atenção a esse projeto, e acredito que esse é um projeto de interesse de saúde pública. Nós não estamos falando em nenhum projeto que esteja distante dos olhos da Prefeitura. Então, fica aqui esse pedido de apoio a esta iniciativa dos vereadores, mas também uma ação em que o município fortemente tem feito o seu esforço. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento. Não temos vereadores. Vereador Renan. Vereador Renan, como primeiro vice-líder do bloco, para encaminhar a votação, 5 minutos. Senhor presidente, serei breve, mas só reforçar a importância desse projeto, das ações que estão sendo tomadas também, e das inúmeras demandas que recebemos a respeito do tema. Realmente, os casos estão sendo constatados por toda a nossa cidade. Existem bairros que a situação realmente é alarmante, que precisa de um carinho, de uma atenção, de uma divulgação especial de todos nós. Estive visitando na Regional do Cajuru ali a Letícia também, que vem fazendo um trabalho espetacular junto com toda a sua equipe sanitária de saúde. Rodrigo Narras também, servidores da Prefeitura realmente empenhados em resolver essa questão, em estar nas casas, em mostrar a conscientização para as pessoas, que essa é uma luta de todos, né, contra o mosquito da dengue. Inclusive, os servidores da Prefeitura têm essa dificuldade para entrar nesses terrenos, muitas pessoas
nos encaminham a demanda falando a respeito da dificuldade para entrar nos terrenos, para poder realmente fazer a questão da limpeza, para poder realmente combater o mosquito Aedes aegypti. E quero aqui, novamente, senhor presidente, parabenizar os vereadores, e acredito que a gente está num bom caminho, e é dessa forma, com união de todos, a gente vai conseguir combater o mosquito da dengue. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Renan, no encaminhamento. Não temos mais nenhum vereadora para encaminhar. Já o vereador Éder Borges consertando ali a questão do ruído no microfone do vereador Renan. Obrigado, vereador Éder. Então, encerrado o encaminhamento, vamos à votação. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. 32 votos sim, aprovado o projeto. Para justificar o voto, o vereador Rodrigo Marcial com a palavra. Obrigado pela palavra, presidente. Gostaria de, primeiro, justificar minha ausência no momento da chamada discussão. Eu acabei usando o tempo de à parte do vereador Leônidas Dias para fazer a minha discussão do projeto, e agora aproveito para justificá-lo. Eu acredito que o desenvolvimento da nossa cidade virá com respeito à propriedade privada. Eu acredito que é mediante a liberdade de fazer o que bem entender com o seu patrimônio que você tem o potencial de transformar a nossa cidade numa cidade mais próspera, rica, saudável, educada e segura. Contudo, a propriedade de uma arma em casa, por exemplo, não dá o direito dessa pessoa usar ela para cometer um crime. E não é porque você tem a propriedade de um terreno em Curitiba que você tem o direito, portanto, de permitir a formação de uma endemia, de uma epidemia na sua cidade. Inclusive, o próprio Código Penal prevê punição para quem causa epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Então, esta lei, na ausência de um sistema judicial que permita a célere resolução do problema que está em discussão, faz com que tenhamos que aprovar essa lei para que a Prefeitura e a Câmara Municipal adjudiquem esses poderes e competências do outro ente federativo, da outro poder da nação, de fazer justiça. Portanto, dessa forma, eu justifico o meu voto favorável no projeto. Obrigado pela palavra.